A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast e de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu olhei esse assunto aí, nazismo, o Sul, de Adolf Hitler, esse assunto, pensei, cara, deve ser sensacionalismo, porque a gente não vê essa ideia na igreja, né? A gente não vê essa ideia na igreja, mas eu vi que tem um livro escrito sobre isso, então eu quero coletar essas informações para saber qual que é a relação da igreja com isso, se a igreja já teve alguma relação e o que isso importa para mim hoje, né? Na verdade, essa é a intenção, tipo, o que isso importa dentro do contexto da história da igreja, isso influencia ou não? Porque, como é um assunto polêmico, às vezes a gente pode pensar assim, às vezes é clickbait, né? Ou é algum assunto aí sensacionalista, não tem uma outra palavra para expressar. Mas, vamos dar uma olhadinha o que eu consigo encontrar na internet. Tem uma publicação do site Mormon Culture, né, Cultura Mormon, de junho de 2014. Se você der um Google, você vai encontrar. E o título é Mormonismo na Nova Alemanha. Vamos dar uma olhadinha o que eles falam. Tem uma frase de Joseph, eles já começam com uma frase de Joseph dizendo: eles devem possuir as chaves deste ministério, abrir a porta do reino dos céus e todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Joseph Smith, ok. Então tá falando aí pregar o evangelho para todo mundo. Será que eles estão querendo dizer, né, que tipo, até na Alemanha os nazistas tinham que pregar o evangelho? Acho que sim, né? Pregar o evangelho para todo mundo, ok. Isso não quer dizer que eles compactuam com o nazismo, mas vamos ver o que isso tem a ver com a história. Quando que aconteceu, na verdade, né, o bigodinho alemão lá, né, tipo, todo esse lance aí, foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Quando que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? No início dos anos 40, né, 1939, né, até 1945, e depois ainda teve Guerra Fria depois, enfim, né, ainda teve esse processo de desnazificação. Caramba! Eu não vou nem editar. Nossa senhora, essa aí acho que é desnazificação. Ô louco, palavrinha fácil, que eu tô com dificuldade. Então, esse processo de tirar essa ideia da cabeça das pessoas, ela levou um tempo. Não foi assim, acabou a guerra, acabou essa ideia. Não, até hoje a gente vê pessoas com essa ideia de que, né, tem um povo maior do que o outro, tem um povo que deve ser exterminado, ainda tem gente, mas não é uma ideia assim, muito forte. Não é uma ideia muito forte. Às vezes, quando essa ideia tenta tomar força, já vem, né, organizações mundiais tentando frear isso. Né? Então a gente não pode ser ingênuo de pensar que hoje em dia não existem pessoas com esses pensamentos, mas também não vamos ser tão desesperados de pensar, não, que essa é uma ideia forte ainda. Não, essa ideia, ela tenta tomar força, mas ela é freada. Tá bom, vamos ver ali então, né, em dezembro, a publicação aqui na internet.
Em dezembro de 1933, um artigo do jornal The Church News e Deseret News, olha só, vamos ver o que foi publicado lá. O título do artigo era Mormonismo na Nova Alemanha. Então vamos tentar se contextualizar aqui. 1933 era antes da Segunda Guerra Mundial. Então essa ideia nazista estava tomando forma ainda. E não é coincidência, né? A gente vê essa publicação em 1933, vamos ver, junho, né? Na Church News. Quando que o Hitler ele assumiu a posse, assumiu o poder na Alemanha? Foi em 1933 também, foi em janeiro. Então, se a igreja estava fazendo uma publicação sobre o mormonismo na Nova Alemanha, eles estavam falando já sobre essa época de Hitler. Então vamos ver o que está dizendo ali. Um artigo do Church News, Deseret News, de dezembro, aqui ó, dezembro de 1933. O título do artigo é Mormonismo na Nova Alemanha. Esse artigo elogiou... Opa! Então tá aqui. Esse artigo elogiou o novo regime de Adolf Hitler e procurou comparar a glória dos ensinamentos Sud com a nova doutrina do nazismo. Eita! Não, peraí. Tá, elogiar o regime de Hitler num artigo da Church News, Deseret News, publicações oficiais da igreja, é feio. Agora, comparou a glória dos ensinamentos Sud, ou seja, comparou a igreja com as doutrinas da igreja com as doutrinas do nazismo que estavam se espalhando pelas nações alemãs. Mas daí é feio demais. A igreja fala isso hoje? A igreja mostra isso agora que o nazismo não deu certo, que a gente viu, né, que Hitler, se você fala uma imagem ruim no mundo, é Hitler. Fala assim, a pior pessoa do mundo, que já existiu no mundo, é Hitler, cara. Quem que puxa outro nome? É muito difícil alguém puxar outro nome. É Hitler. Então, a personificação do mal estava sendo elogiada pela igreja e a doutrina dele estava sendo comparada com a doutrina da igreja. Agora que isso caiu, né? Então, como ele virou a personificação do mal, como essa doutrina dele caiu, a igreja não fala nada sobre isso. Cadê a igreja? Cadê a publicação hoje? Falando, olha, né? O nazismo era muito parecido, né, com a nossa doutrina aqui do evangelho. Não fala mais, né? Que feio, que feio. Isso eu não sabia, de verdade. Eu fiz aqui, como eu sempre faço meus estudos, né? Copiar, colar, jogo no Word e vou fazendo o estudo e passando para o Membronita. Eu não tinha lido isso antes, eu só fiz a tradução para ficar mais rápido, né? Porque se eu não fizer a tradução no Google do artigo em inglês, eu vou ficar horas aqui tentando traduzir para o melhor português correto. Então, se eu já pego ele meio traduzido, eu vou fazendo uma leitura um pouquinho mais rápida. Eu não tinha lido isso, de verdade. E tá aqui, ó. Eu já até vim aqui agora, dei uma olhadinha para procurar o Deseret News, 9 de dezembro de 1933. Acho que é mentira? Você acha que o Ozzy tá mentindo? Isso é sensacionalismo. Informação não verificada. Pode verificar, eu tô dando a fonte. Deseret News, 9 de dezembro de 1933. Lá nos nossos episódios, quando eu falo sobre as fontes, né, de história da igreja, eu falei sobre o Deseret News, eu falei sobre cada uma das fontes e onde você pode encontrar. Então, pode encontrar tranquilo todos os arquivos dos Deseret News, Church News, né, History of the Church, Journal of Discourses, tudo isso tem os arquivos na internet disponível, o PDF. Chega lá e procura. Deseret News, 9 de dezembro de 1933. O nome da publicação é Mormonismo na Nova Alemanha. E tá escrito lá, many of those who felt the greatest anxiety about being, e blá blá blá, e vai contando. The church has received the greatest since Germany's adoption of Hitlerism. Olha só, ele não estava falando nem, foi bem específico, né, sobre o Hitlerismo, né, o hitlerismo, a doutrina, né, a forma de lidar de Hitler. Então eles foram bem específicos. Vamos continuar aqui.
It was always difficult for genealogical workers to get into the archives of recognized church to trace back family records. Aí ele está falando sobre genealogia. Now, due to the importance given to the racial question. Mas é óbvio, né? A igreja era racista ainda nessa época. Now, due to the importance given to the racial question. Por quê? Porque o Hitler estava pegando em cima dessa questão, né, genética, de que, né, os negros, ou os judeus, ou as outras pessoas que não fossem eles, né, os arianos, eram pessoas inferiores. A igreja está falando que o hitlerismo é legal e que ainda, né, está dando uma grande importância para essa questão racial, que também a igreja na época dava essa grande importância, né? Os negros não têm os mesmos direitos que os brancos na igreja. Então, cara, para você, mormon, né, ou mesmo que tenta defender a igreja apologeticamente, a gente vê que a igreja hoje não é honesta sobre isso. Por quê? Porque a igreja, ela não quer se comparar com Hitler mais. Na época se comparou, na época defendeu, falou, legal, esse cara tá levantando questões raciais, questões que a gente também levanta aqui no nosso evangelho. É agora que tudo isso caiu por terra, né? O Hitler caiu por terra, o nazismo caiu por terra, essa questão racial a igreja foi forçada, né, a cair por terra, a abandonar. Hoje a igreja tenta se desvencilhar. Quando fala de questão racial, fala, não, nós aceitamos negros, normal na igreja, tudo normal. Né? Vamos falar sobre o passado. Vamos falar sobre o passado. O passado não importa, o passado ficou no passado? Não, importa. Por que importa? Porque o presente hoje, nosso, vai ser o passado de amanhã. Por isso que importa. Porque o que a gente acredita hoje que é o certo, que está falando que vem de Deus e tudo, amanhã vai ficar no passado. A gente vê aí mudança no garment, né, nas investiduras do templo, nas reuniões da igreja, muitas mudanças para se adaptar ao mundo moderno. Legal, eu não sou contra mudanças, mas quando você chega e fala que uma coisa é determinada por Deus, tem que ser assim para hoje e para sempre, e daí de repente você muda, então peraí. Então não foi determinada por Deus. Então são homens tentando fazer o certo, e daí com o passar do tempo não tem problema você corrigir alguma coisa que você fez errado. Agora, se você fala que vem de Deus, Deus é onipotente, onisciente, ele sabe tudo do começo ao fim e ele não vai mudar de ideia. Ele não vai falar assim, hoje os negros não têm os direitos e tudo, mas eu mudei de ideia, hoje os negros podem. Não. Então, o único atrito que eu tenho com a ideia da igreja é de dizer que tudo vem de Deus e você tem que fazer tudo certinho, do jeito que eles falam, porque não são eles que estão falando, é Deus. E isso não dá. Que agora a gente entra nesse conflito aqui. A gente vê a igreja defendendo o Hitler, defendendo o nazismo, falando que se assemelha muito às ideias deles. Cara, é muito perigoso. É muito perigoso. Quem não me garante que hoje a igreja tem defendido ideias que amanhã vai ser absurdo? Então, se a gente estuda o passado da igreja e a gente vê quanta coisa errada, né, aquela questão de pacto de sangue, né, pacto de vingança, racismo, poligamia, aqui ó, nazismo, cara, nazismo, isso eu não estava esperando, de verdade. Eu não estava esperando uma linkagem, uma conexão tão grande da igreja com eles. Eu, de verdade, quando eu vim nesse assunto, eu pensei, eu só vou destrinchar esse assunto para a membronita que está perguntando sobre isso, mas eu acho que deve ser sensacionalismo, e não é, cara, que absurdo, que absurdo. Como que você vai dizer que isso é uma igreja liderada por Deus? Deus, na época, não sabia o que Hitler estava prestes a fazer? Deus não sabia o que ia acontecer no futuro? Deus não sabia, na época, que não era legal matar negro, matar judeu, discriminar essas pessoas, se achar melhor do que eles? Vamos continuar aqui na leitura do Deseret News, né, que a gente estava fazendo. Ele falou sobre a questão racial. Ele fala, in fact, some of the saints, instead of being refused by the pastors, now have received letters of encouragement, complimenting them for their patriotism. Então, em vez
de eles serem proibidos de seguir essas normas do país, na Alemanha, eles estavam sendo encorajados, sejam patriotas, sigam o seu líder. A igreja, com um profeta vidente e revelador, dizendo que era para eles seguirem Hitler, o que é? Eu quero saber o que a igreja hoje diz a respeito disso. Quero saber o que o profeta hoje fala. Erraram? Cadê a revelação? Pelo que eu tô vendo, essa matéria tá falando mais sobre genealogia, tá falando sobre a história da família, mas pegaram um gancho aí para encorajar os membros, falar, não, legal, Hitler é legal, nazismo é legal, e a gente se identifica muito com ele. Cara, ficou evidente isso aqui. Tá, agora vamos para uma questão que talvez algum súdio pode falar, não, isso não foi o profeta, foi um cara que publicou o artigo. Esse cara se chamava Dale Clark. Ele era um mormon, mas assim, publicação oficial da igreja, a igreja não vai ter controle sobre o que é publicado, e depois, se foi publicado, a igreja não fez uma errata logo em seguida, falando assim, não, peraí, o Dale Clark aqui cometeu um deslize, e isso não representa o que a igreja acredita. Não aconteceu isso? Aqui na publicação está dizendo, Dale Clark não foi o único mormon a elogiar abertamente Hitler e a Alemanha nazista. Muitas outras publicações mormons, incluindo o Millennial Star, foram usadas para comparar e contrastar o mormonismo com a Alemanha nazista. Olha, então teve mais publicação, não foi uma nem duas, a gente já está vendo 3 aqui, Church News, Deseret News e o Millennial Star. Então, vai dizer que isso é opinião do publicador? Não, né? A publicação continua. A relação da igreja com o nazismo centrou-se no dinâmico líder da Alemanha, Adolf Hitler. Ele era carismático, forte, dedicado às suas crenças, um grande orador e amplamente visto como uma figura salvadora da pátria. Cara, se vocês querem entender, vocês têm que estudar um pouquinho mais do contexto histórico do nazismo, e realmente era isso. Ele não ia chegar na liderança se ele não tivesse um carisma, se ele não tivesse uma força, uma dedicação nessas crenças dele, então sim, isso é verdade. E teve todo um contexto para isso acontecer dessa forma. É interessante que vocês estudem, a gente não vai dar uma olhadinha 100% nessa ideia, tá? Mas Hitler, ele começou a ganhar essa fama de ruim depois, depois que ele começou a fazer muita coisa ruim. Só que ali no começo, quando ele foi eleito, quando ele entrou no poder, ninguém esperava, ninguém imaginava tudo o que ele fazia, o que ele faria. A publicação continua aqui, tipo, os membros da igreja, eles apreciavam a qualidade de Hitler porque eram características valorizadas pelas autoridades gerais da Igreja Sud. Essas características continuaram a se transformar em crenças mais concretas com as quais os santos dos últimos dias poderiam se identificar. Aí agora eu já vi uma situação complicada aqui. Eles estão dizendo que os santos dos últimos dias se identificavam com Hitler pela questão da palavra de sabedoria. Esse mesmo publicador ali do Deseret News, o Dale Clark, ele escreveu uma outra matéria falando que o Hitler seguia a palavra de sabedoria assim da maneira dele. Falou, a outra tendência notável na direção mormon é o fato conhecido de que Hitler observa uma forma de vida que os mormons chamam de palavra de sabedoria. Ele não ingere álcool, não fuma e é muito rigoroso com a sua dieta, ingerindo os alimentos simples e saudáveis, em grande parte vegetarianos. Olha só, como a igreja batia ainda na época. Cara, não sei. De verdade, eu não sabia que ele não fumava e não bebia. Eu achava o contrário, mas eu sei que ele usava muita droga, e ele usava a droga para distribuir para os exércitos dele como um potencializador ali para as tropas dele. E a gente sabe sim que ele fazia muito uso mesmo. Agora, essa questão, eu não compararia. Aqui, o Dale Clark está comparando o Hitler com os mormons. Não sei se ele faltava informação ou se isso realmente batia, se ele não fumava e não bebia. Não, acho que isso era falta de informação. Daí na publicação o Clark ele continua falando, como o Hitler observa a palavra de sabedoria, como ele é bom. E por conta disso, por conta de ter uma vida limpa, uma mente limpa, os pensamentos dele, olha só, são muito superiores.
o que permite ele superar as lutas da Grande Depressão na Alemanha. Que essa questão, né, a Alemanha já tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, eles ficaram detonados, arrasados, e o Hitler ficou muito chateado, né? Então, sim, eles tinham aí uma pontinha de rancor, e por isso levou, né, à Segunda Guerra Mundial. E olha só o que ele continua: a liderança de Hitler é dinâmica e suas escolhas de viver os princípios da palavra sabedoria servem como exemplo para os jovens da igreja. Isso insinua que, como resultado da obediência a uma lei superior, Hitler é abençoado por Deus. Olha só, olha só. E ele fala ali, ó, esses dois líderes, ele está falando de Adolf Hitler e Joseph Goebbels, que era o braço direito de Hitler, na sua gigantesca luta pela supremacia política, necessitam de corpos capazes, cérebros claros. O fato deles serem adorados por um grande número de pessoas é um motivo para a crescente aversão ao fumo e bebida na Alemanha hoje. Ele comparou também ali o domingo de jejum. Ele falou assim, olha, assim como a igreja já vem feito há décadas, né, o jejum, o domingo de jejum, a Alemanha nazista hoje implementou essa prática na Alemanha, né? Como eles estão passando fome, estão com uma dificuldade, então eles implementaram essa questão, né, do domingo de jejum. Aí, ó, de novo, tentando comparar os ensinamentos de Hitler com os ensinamentos da igreja, enchendo a bola dele. No estudo, eles coletaram publicações, por exemplo, tipo diário de membros da igreja da época, onde eles relatavam esse mesmo pensamento. Eles comparavam a Alemanha nazista aos ensinamentos da igreja. Por quê? Porque era uma coisa que a igreja mesmo estava influenciando. Por exemplo, tem ali um Sanford Brigham, escreveu no diário dele em 1936, fazendo várias comparações das ideias da igreja com as ideias nazistas. Vamos ver o que o Millennial Star falou sobre isso. É realmente singular que uma comparação dos detalhes dos dois sistemas de jejum organizado mostre que eles são quase idênticos. Talvez essa parte da mensagem do Evangelho Restaurado possa ter sido direta ou indiretamente a inspiração e o modelo para o novo esquema adotado pelo governo alemão. Mas, pelo menos, é evidente o fato de que, consciente ou inconsciente, as pessoas do mundo estão a descobrir que o caminho do Senhor é o melhor. O fermento do Evangelho está se espalhando. Então, olha só, de novo aqui nessa publicação, fazendo uma comparação, falando, talvez até o Hitler tenha se influenciado, né, ou não, pelo Evangelho, mas o fato é que os dois sistemas são idênticos. Aquela publicação anterior que a gente estava lendo sobre a genealogia, eles estavam falando o quê? Que o Hitler, quando ele começou a focar na linhagem ariana, que ele falava, não, os brancos são os melhores, né? Então, o que o Hitler queria? Ele queria que as pessoas, que os alemães, provassem que eles são de linhagem pura, que eles não têm nenhuma mistura com judeu, nenhuma mistura com negro, e para isso, eles começaram a fazer um trabalho forte em cima da genealogia. Quem são seus pais? Quem são seus avós? Quem são seus bisavós? E a igreja estava elogiando esse trabalho nazista, falando assim, cara, muito legal. Essa ideia deles está até ajudando a gente nessa questão da genealogia, né, do trabalho genealógico, né, vicário. Eu quero saber onde é que estava o profeta vidente e revelador nessa época para falar assim, cara, beleza, né, que esse trabalho aí do Hitler está ajudando na genealogia, mas essa ideia dele de linhagem pura ariana é contra, né, as ideias de Deus. Cadê? Onde é que estava o profeta para falar isso? Não tinha. Eu só estou vendo aqui até então a igreja assim, ó, rasgar elogios pro cara. Eles falaram ali, ó, o governo alemão criou agora instalações genealógicas, tornando mais fácil do que nunca encontrar registros familiares. Os membros alemães da igreja também foram reconhecidos como patriotas, com a sua excepcional manutenção dos registros. Então, olha só, a publicação continuou. Quando Hitler chegou ao poder, como a maior parte dos ditadores, ele procurou consolidar esse poder sobre si mesmo. Então, a maior parte das religiões foi atacada e banida. Mas o mormonismo foi autorizado a prosperar. Opa! Né? A igreja puxando a sardinha aí pro lado dele, ele deixou, né? Vocês podem. E hoje a igreja gosta de mostrar essa conexão deles com Hitler?
Não gosta, né? Olha só o que eles continuam ali. Os missionários continuaram a partilhar a sua mensagem com os outros à medida que outras igrejas minoritárias, como Testemunhas de Jeová, eram banidas. Ah, pior, isso mesmo. Eu sei que Hitler tinha alguma treta muito forte contra os Testemunhas de Jeová. E é isso, cara. Você acha que a igreja estava vendo, pô, ele tá perseguindo e tal, vai falar mal? Não vai, né? Mas também precisava falar bem desse jeito? Se tivesse um profeta realmente vidente, revelador, ia falar mal. Ia falar assim, esse cara vai tocar o terror no mundo. Mas não, né? Deus preferia receber revelação para Thomas B. Marsh, né, que perseguiu a igreja, para algumas pessoas pequenas dentro da igreja que estavam fazendo alguma coisa errada. Deus recebia revelação e foi lá para Doutrina e Convênios. Agora o Hitler, né, Deus não teve nenhuma revelação para passar para os profetas representantes dele aqui na Terra. Complicado, né? A publicação fala ali, ó, enquanto viajava em missões pela Europa, o presidente da igreja, Heber J. Grant, visitou os membros da igreja na Alemanha. Ele reconheceu o privilégio que os nazistas estavam concedendo aos santos dos últimos dias para continuarem a praticar sua religião. Havia pequenas exceções ao que poderia ser ensinado, é claro, já que a retórica relativa a Sião ou Nova Jerusalém não seria permitida. Ah, tá. Então, Hitler tinha umas ressalvas, mas permitia os mormons ali de boa. O presidente Grant viu uma oportunidade e instruiu os santos. Fiquem aqui, guardem os mandamentos. Deem o melhor que puder, mesmo com algumas limitações. Queremos manter a igreja intacta e os missionários trabalhando. Cara, olha, eu não sei qual era a treta dos Testemunhas de Jeová com Hitler, mas vendo a história hoje, como ela se finalizou, tá parecendo que os Testemunhas de Jeová, pelo menos, eram uma igreja mais verdadeira do que os mormons, porque os mormons estavam ali, né, babando em cima do Hitler, falando bem, fazendo comparações, enquanto os Testemunhas de Jeová foram expulsos. Por quê? Não sei, poderia dar uma olhada nisso depois. Mas olha aqui, ó, tem uma foto da equipe de basquete da igreja Sud, que foi jogar lá na Alemanha, fazendo uma saudação nazista. Aqui é que levanta o bracinho, né? Ali, ó, tiraram uma foto. Tá no Deseret News de 25 de janeiro de 1936. Agora pergunta se a igreja quer que essa foto seja exposta. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, tá? Coloca mormonismo e o nazismo, vocês vão conseguir encontrar essa matéria, vocês vão conseguir ver essas fotos. Então tem imagem ali do Deseret News, das publicações da igreja sobre o nazismo, e também tem essa foto aí da equipe de basquete Sud fazendo essa saudação nazista. E foi publicado no Deseret News, né? 3 anos depois, ali, ó, 1936. A igreja então continuou essa campanha de alinhar o governo nazista com as ideologias da igreja. A igreja estava com uma relação boa aí com os nazistas, porque o Reed Smoot, aquele que a gente já falou aí, teve um episódio sobre, né, o caso judicial dele, ele era um político, né? E ele tinha uma conexão legal com a Alemanha. Então, quando a igreja estava resolvendo esses trâmites aí com o Hitler, o Reed Smoot estava aí nessa jogada. E eles fizeram assim uma conexão tão boa com o partido nazista que essa conexão, né, esse alinhamento dos mormons com o Hitler foi até publicado no próprio jornal do partido nazista, que é o Völkischer Beobachter, alguma coisa assim, não li certo, mas foi publicado lá no jornal do partido nazista. Então vai dizer que era uma opinião ali do publicador no Deseret News e tal? Não, a igreja estava tentando fazer um alinhamento muito bom, muito forte com o nazismo do Hitler. Então o presidente da missão, Alemanha, o Alfred Rees, fez uma publicação sobre isso. Vamos ver o que ele falou. O povo mormon sabe o que significa perseguição e repressão. O povo alemão passou pela sombra do vale desde a guerra mundial, né, que era a Primeira Guerra Mundial, e foram forçados a confiar na sua própria força e determinação. Olha só, olha, fazendo a comparação, cara, os mormons sabem o que é ser perseguido, pô, o povo alemão sabe o que é ser perseguido, e agora Hitler tá vindo com essa força, né, cara, nossa, cara, eles estavam, tava demais, cara, demais. Como é que a igreja fez para apagar isso da história dela?
na sua crença eterna, sua própria capacidade de restaurar o seu respeito próprio, merecido, com a poderosa Irmandade das Nações, revelam esse mesmo caráter progressista, olha só, que não evita obstáculos. Por essa razão, para um estudante do mormonismo, os acontecimentos recentes na Alemanha apresentam uma comparação muito impressionante. Olha só, cara, uma comparação impressionante que hoje a igreja quer evitar, né? Mas eu concordo, pelo menos nisso eu vou concordar com ele. Tem uma comparação bem impressionante de Adolf Hitler com Joseph Smith, para mim, o comportamento dos dois. A publicação conclui assim: olhando para trás, para essas declarações, é difícil imaginar que a Igreja de Deus se alinharia com alguns dos líderes mais desprezíveis do século passado. É uma lição, contudo, sobre como a Igreja deve comportar-se em outras nações e com outras culturas. À medida que a Igreja continua a crescer e a expandir os seus esforços missionários em outros países, deve estar preparada para governos desagradáveis e hostis. A estratégia diplomática passada da Igreja foi previamente definida como 12º artigo da regra de fé. Acreditamos em estar sujeitos a reis, presidentes, governantes, magistrados, obedecer, honrar, sustentar a lei. E ao apoiar tacitamente governantes como Hitler e os nazistas, mancha para sempre a imagem da Igreja em lugares como a Alemanha, onde tais endossos não são rapidamente esquecidos. E a partir da adoração que a Igreja Sud demonstrou a Hitler e à Alemanha nazista na década de 30, temos que perguntar: onde estava o poder de discernimento entre o profeta e os apóstolos? Pois é, né? É uma questão que a gente já fez aqui. Como eles poderiam não ter ideia de que esse homem, sobre quem a Igreja Sud descreveu muitos elogios, estaria daqui a uns anos se tornando o homem mais perverso da história? Pessoal, tem muita coisa sobre esse assunto, tá? A gente abordou meio por cima, mas tem muita informação. Tipo, por que os testemunhos de Jeová foram expulsos? Por que Hitler estava expulsando outras igrejas? Por que ele não expulsou o mormonismo? Por que a Igreja Sud estava ali, ó, rasgando elogios para ele? Tá? Tem muita coisa. Tá? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro bem interessante. Eu coloquei na minha lista aqui de livros para ler. O nome desse livro é Moroni and the Swastika. Mormons in Nazi Germany. Foi escrito por David Conley Nelson, é um PhD. Então ele escreveu um livro sobre essa questão da comparação dos Mormons, ou da vivência, né, dos Mormons com o nazismo. Imagino que deve ter muita informação dentro desse livro, bem interessante para a gente analisar. Estou lendo aqui um resumo desse livro, para ver se eu encontro alguma informação a mais. E aqui está dizendo, ó, este livro é o primeiro relato completo de como os Mormons evitaram a perseguição nazista através da colaboração qualificada com o regime de Hitler, e depois evitaram a vergonha do pós-guerra, construindo uma história alternativa de sofrimento e resistência durante a guerra. Não, cara. Feio, hein? Que feio. Então, para evitar ser perseguido por Hitler, eles vão lá e babam em cima dele, né? Falam, rasgam elogios. Aí depois que o cara cai, né? Tudo cai por terra, aí eles falam, nossa, a gente fez isso pra gente poder sobreviver como igreja e tal. Nossa, que feio, cara, que feio. A igreja, nessa época, a igreja alemã nessa época, olha aqui que ele fala, rezavam pela vitória alemã quando a guerra começou. Eles eliminaram as referências judaicas dos inários, planos de aula e práticas litúrgicas. Olha só, né? Tipo, o Hitler não queria nada dos judeus, a igreja foi lá e fez uma limpa dos judeus da igreja, cara. Um presidente da missão escreveu um artigo para o jornal oficial do Partido Nazista, exaltando os paralelos entre os Mormons e a sociedade nazista alemã. Ele conclui que, recuperando este passado inconveniente, o livro Moroni e a Suástica restaura um capítulo complexo e difícil da história da Alemanha nazista e da história da Igreja Mormon no século XX, e oferece uma nova visão sobre a construção da verdade histórica. Cara, muito importante isso. Isso é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Verdade histórica. Eu não sou dono da verdade. Eu estou procurando, né, eu, Ozzy, estou procurando a verdade histórica da igreja.
Porque o que eu aprendi em 30 anos como membro da igreja está muito, muito longe da história, da verdade histórica Sud, né? Bom, deixa nos comentários aí se você já tinha ouvido falar sobre essa conexão, sobre esse comportamento da igreja Sud na época do nazismo alemão. Né? Comenta aí o que você acha sobre isso. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!